Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Nossa Senhora de Fátima, São Padre Pio, São Francisco Xavier, boa noite, misericórdia, boa noite. Antes que eu me apresente, pega a sua palavra comigo em Isaías 43. Quem trouxe sua Bíblia, pega comigo em Isaías capítulo 43. Pergunta para quem está do seu lado, cadê sua Bíblia? Não, pergunta de novo, cadê sua Bíblia, Dani? Gente do céu, a Bíblia é o alimento. A Bíblia é a arma do jovem, amém? É muito ruim pregar para jovem e povo. Como a Mariana cantava, eu tá vivo ou tá morto? Vocês estão vivos ou estão mortos? Oi? Então glória a Deus aí. Glória a Deus. Tem que ser assim, é assim. Jovem avivado. Jovem não pode ficar assim, ai, estou com sono. Não, meu irmão. Jovem é doido por Deus, amém? Eu me chamo Carlos de Maria, tenho 31 anos de idade. Sou membro consagrado da comunidade Deus Existe. Aqui nós temos alguns irmãos que estão aqui, que também fazem parte dessa comunidade. Temos a nossa irmã que está ali atrás. Se precisar de dinheiro, pode falar com ela, que ela tem. E é muito bom essa noite estarmos aqui para louvar e agradecer a Deus e principalmente ouvir a palavra do Senhor. Sou casado também com a Natiele há 8 anos. Ela não veio, mas ela sempre está comigo também nas missões, caminhando e andando. Também nós temos a oportunidade de estar adentrando os presídios, pregando para os presidiários e falando com eles que Deus existe. Porque nós temos que ter sede de almas, temos que acreditar na conversão das pessoas. Se um dia eu estou aqui pregando porque alguém acreditou e orou por mim. Amém? Acharam comigo Isaías capítulo 43? Quem achou, dá glória a Deus. Quem não trouxe a Bíblia, grita socorro. Misericórdia. Se Jesus voltar hoje. Tem um santo da igreja que fala que quando eu rezo, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, é Deus quem fala comigo. A palavra de Deus, nós temos que ter um discernimento e uma educação para escutar a palavra, amém? Nós temos que ter o que Deus tem para nos falar. Se nós nos perdermos em meio a pregações, nós não vamos entender o que Deus quis passar para mim essa noite, amém? E agora, eis o que diz o Senhor: aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel, nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergerão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos. Porque eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente trarei tua raça, e do Ocidente eu te reunirei. Devolve-os, direi ao anfitrião, ao meio-dia, não os retenhas. Traz meus filhos das longínquas paragens, e minhas filhas dos confins da terra. Todos aqueles que trazem meu nome e que criei para minha glória. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus.
A palavra que está sendo narrada para nós essa noite é de um profeta chamado Isaías. Repete comigo, Isaías. Pode dizer melhor, Isaías. Quando nós pegamos o profeta Isaías, nós sabemos que o Antigo Testamento ele é composto por muitos profetas, alguns chamados de profetas menores e outros profetas maiores. Nós temos Abacuque, Abadias, nós temos, entre tantos outros, Oséias, como profetas menores, porque o tempo de profecia deles foram menor. E nós temos também 3 profetas maiores. Repete comigo: Ezequiel, Jeremias e Isaías. Qual o nome? Isaías. São os 3 profetas maiores. Por que maiores? Porque o tempo de profecia deles foram maior. O profeta Isaías mesmo tem 66 capítulos. O profeta Jeremias também já é um pouco mais extenso, e o seu tempo de ser o oráculo do Senhor foi maior. O profeta Ezequiel já é composto por mais de 38 visões. Então são profetas, não que eles são melhores do que os menores, mas são profetas que tiveram um tempo maior de profecia ao povo de Israel. Para que nós possamos entender o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus tirava o povo do deserto, ou do Egito, ou das mãos dos caldeus, ou dos babilônios, era porque eles estavam sendo escravos. Então, quando o povo clamava a Deus, voltava o seu coração para Deus, Deus levantava pessoas para ser resposta para aquele povo daquele dia. Ou seja, era um povo que traía a Deus, era um povo que não era grato a Deus, era um povo que, quando apertava as coisas, eles idolatravam outros ídolos, a ponto de queimar os seus próprios filhos ao Deus de Baal. Então, quando o povo tirava os olhos de Deus, Deus retirava a sua mão poderosa. Para quê? Para que eles pudessem sentir o peso do castigo de Deus. Porque o Antigo Testamento ainda não é o tempo da graça, é o tempo das leis. Ou você vai ou você fica, ou vai ou racha. Era desse jeito, era lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, quando Deus ouviu o clamor do povo, quando nós observamos mesmo Êxodo capítulo 3, o povo está sendo escravo lá no Egito, o povo hebreu, há 400 anos. Deus ouve o clamor do povo, porque em meio à escravidão ainda tinha um povo que orava a Deus. Então, ouvindo o clamor, o gemido do povo, Deus enviou Moisés. Então, quando Deus envia Moisés para retirar o povo do Egito da escravidão, o povo vai passar um período de 40 anos no deserto. Era para ser apenas 40 dias, mas por causa da murmuração, Deus falou: olha, vocês não vão entrar na terra que eu prometi, mas os seus filhos, então vão caminhar durante 40 anos. Então o povo caminha durante 40 anos. Saímos do livro de Êxodo, entramos no livro de Levíticos, Deuteronômios, entramos no livro de Josué. Josué é quem vai pegar o povo para atravessar o Rio Jordão, para entrar na terra de Canaã. Nesta época, Moisés já tinha morrido. Então Josué ele vai dar sequência. Josué dá sequência, o povo volta os olhos para Deus, e quando o povo volta os olhos para Deus, eles começam a ganhar guerras, a ganhar terras. Então aquilo faz com que Deus prospere o seu povo, e Deus prosperando o seu povo, o povo ainda continua agora a querer tirar os olhos de Deus. Em meio a tudo que Deus fez para o povo, eles tiram os olhos de Deus. Então Josué morre. A palavra fala que quando Josué morre, eles começam a idolatrar outros deuses. Então vamos entrar no livro de Juízes, que é o livro mais sombrio do tempo dos hebreus, aonde não tinha profeta, aonde não tinha sacerdote. Então Deus ele começa ali, por causa de algum povo que orava, ele levanta primeiro Débora, depois ele levanta Gedeon, e assim consecutivamente, depois levanta Sansão. Mas só que essas pessoas que são levantadas por Deus, quando eles morrem, o povo torna a reclinar os seus ouvidos à idolatria. Então Deus ele sempre enviava um povo, para quê? Para tirar o povo ali da escravidão, para trazer o povo à esperança novamente. Porque Deus ele ouviu o clamor do povo, Deus ouviu o povo clamar, Deus ouviu o
povo chorar, Deus ouviu o povo falar: Senhor, se nós somos a menina dos teus olhos, se o Senhor nos escolheu, por que continuamos a sofrer? Então Deus acabava a ira de Deus e o amor dele reinava sobre o povo novamente. Então vai acontecer também com o profeta Ezequiel. Ezequiel ele vai crescer no período babilônico. Ezequiel ele é transportado para a Babilônia, onde o povo está novamente chorando ali na beira do rio Cobar. Então quando Deus levanta Ezequiel é para trazer uma esperança para o povo. Mas Ezequiel pregava e o povo não ouvia. E Deus falava: Ezequiel, fala tudo o que eu te disser, porque se você não falar o que eu te disser, o sangue do povo vai cair nas tuas mãos. Então há um peso nas costas do profeta. O profeta tem que falar sobre castigo com o seu próprio povo. O profeta, quando ele fala de esperança, ele fala de vitória. Outra hora ele vai falar também que Deus iria castigar o povo. Nós pegamos Jeremias. Jeremias, ele é castigado pelo próprio povo, porque ele pregava aquilo que Deus queria. Então, a casa de Israel é uma nação escolhida por Deus, amém? É um povo escolhido por Deus, amém? E sendo um povo escolhido por Deus, Deus não abria a mão daquele povo por nada. Mesmo o povo virando as costas para ele, mesmo o povo idolatrando outros deuses, quando Deus ouvia o povo voltar o coração para ele novamente, Deus novamente botava as suas mãos, tirava o povo da escravidão e colocava na terra de Canaã. Então o Antigo Testamento é desse jeito. É um povo que peca, que cai, que trai, mas Deus não vira as costas para ele. É um povo que outra hora olha nos olhos de Deus, fala que ama. É um povo que é alimentado por Deus, mas quando Deus vira as costas, o povo vira idólatra novamente. Há um pecado muito grande que acende a ira de Deus, é a idolatria. É tirar Deus do centro. É isso que o povo ficava fazendo. As promessas que Deus falou para eles, Deus cumpriu. As promessas que Deus falou que ia cuidar aqui da terra, Deus cumpriu. Mas só que o povo não retribui a Deus da mesma forma. Nós observamos um profeta chamado Saul. Repete comigo: Saul. Pode ser melhor: Saul. Saul ele é levantado a ser rei de Israel. Saul é da tribo de Benjamim, da menor tribo. Saul não era nada, mas Deus olhou para Saul e viu nele um potencial. Então Deus levanta Saul. Saul tem o Espírito Santo, governa a casa de Israel como deveria, mas no final Saul vai voltar os olhos também para a idolatria. E Saul voltando à idolatria, Deus tira Saul do seu reinado e vai levantar Davi, quando nós todos conhecemos. Deus cuida do povo, enviando profetas, enviando reis, e na época de Davi já é o tempo da monarquia, já é o tempo de reis e rainhas. Mas só que a época agora de Isaías é uma época que já passou tudo isso. É uma época que o povo já sabe da história que Deus cuidou. É uma época que Isaías é levantado, e lá no capítulo 6, Deus olha para Isaías, e Isaías vê Deus sentado no trono, e os querubins louvando e agradecendo a Deus, e a palavra fala que os serafins descem do céu. Essa é a primeira vez que na Bíblia um serafim vai sair do céu para tocar os lábios de Isaías. O serafim, ele é um anjo adorador, é quem adora, é quem fica ali 24 horas adorando a Deus. Mas nessa ocasião ele toca os lábios de Isaías, e Isaías fala: ai de mim, Senhor, eu vou morrer. Ai de mim, Senhor, porque eu tenho lábios impuros, eu fico no meio de pessoas com lábios impuros. E lá do alto Deus vai falar: quem irá por nós? A quem eu enviarei? Ou seja, a pergunta que Deus faz, Isaías de prontidão para responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Então Isaías ele vai entrar também na lista dos profetas. Isaías ele primeiro vai começar a pregar a esperança para o povo. Isaías, no meio da escravidão, no meio da desolação, Isaías está pregando a esperança, aonde Deus ainda vai te resgatar. Isaías ele é conhecido como um profeta messiânico, é quem mais falou do Messias, é quem mais pregou sobre a vida de Jesus Cristo. Você pega Isaías 53, está lá toda a crucificação de Cristo dada por Isaías, por profecia. Ou seja, Isaías olhava para o povo e falava: olha, vai vir ainda um homem, vai vir ainda um homem que vai tirar todo o pecado do mundo, que nos vai tirar da escravidão. Mas o povo ainda fazia com que a ira de Deus se acendesse
ponto de Deus falar com Isaías: Isaías, olha, você prega, mas o povo vê, mas são cegos. Ô Isaías, você prega, mas o povo escuta, mas parece que é surdo. Ou seja, é um povo que vê o que está acontecendo, mas prefere continuar com a sua vida mesquinha de pecado. Esse é o povo de Israel. Quando Deus levanta Isaías, Isaías está 800 anos antes de Cristo. Ele já está profetizando a vinda de Cristo. Ele já está profetizando que a maior obra de Deus iria ser feita. Ele já estava profetizando que o povo era a menina dos seus olhos. Mas só que Isaías tentando, pregando, ensinando, Deus sabendo do pecado do povo, mas Deus não virou as costas para o povo. Irmão, isso é amor. Isso é amor. Porque o Deus vê o seu próprio povo, por quem Deus tem tanto cuidado, e Deus fala: olha Israel, tu és a menina dos meus olhos, eu aprecio vocês, mas tem muitas coisas que vocês deixam a desejar. Isaías vai falar: olha, vocês adoram a Deus com os lábios, porque é um povo que cantava, é um povo que orava, é um povo que clamava. Mas Isaías fala: vocês adoram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de mim há muito tempo. Ou seja, é um povo que adora, que canta, mas ao mesmo tempo é um povo que trai. É um povo que não reconhece a soberania de Deus. Então Isaías, ele está neste contexto, pregando a esperança, pregando que Deus iria tirar eles ali da escravidão, mas só que o povo ainda insistia em ficar sendo escravo do povo. Quando nós entramos aqui onde nós estamos, vai dizer alguns biblistas e exegetas que o livro de Isaías, ele poderia muito bem ser partido em três: primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías, porque o primeiro fala da esperança, o segundo fala do castigo, mas também fala do amor, e o terceiro já cai na profecia do Messias. Então, quando nós olhamos esses oráculos, essas respostas que Deus dá ao povo, nós olhamos as profecias sendo dadas, nós perguntamos ao nosso coração como é que o povo ainda pode não adorar esse Deus. Como é que o povo ainda insiste em ficar pecando e não adorando esse Deus? Mas quando nós olhamos no contexto atual, meu irmão, é a mesma coisa. É um Deus que nos ama, é um Deus que pagou o preço, é um Deus que morreu na cruz, mas é o mesmo Deus que nos ama, e nós viramos as costas para Deus a todo momento. O contexto é o mesmo, só mudou os séculos, só mudou as modernidades, mas as respostas para com Deus é a mesma, porque eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus tem um amor por mim. Eu sei que eu sou visto por Deus. E se eu clamar a Deus, Ele me escuta. Não importa a pessoa que seja, não importa o pecado que você cometeu. Se você se arrepender e falar: Senhor, eis-me aqui, me escuta, Deus vai te abraçar com o Espírito Santo dele. Isso é amor. E nós vivemos no mesmo contexto. Deus envia pessoas, Deus envia reuniões, Deus envia músicos, danças, Deus envia pessoas a pregar, mas só que o povo continua insistindo em fingir de surdo, em fingir de cego. Vocês que são jovens, lá em 1 São João vai falar assim: jovens, vós sois fortes, porque a palavra permanece em vós. Jovens, vós sois fortes, não é porque vocês é novo. Jovens, vós sois fortes, não é porque vocês é mais bonito que o outro. Jovem, vós sois fortes, não é porque vocês são inteligentes, intelectuais e sabem mexer na internet. Não, é porque a palavra de Deus permanece em você. Mas se a palavra de Deus não permanece no coração de um jovem, aquele coração fica aberto para outras coisas entrar. Hoje nós vivemos num mundo que não quer mais saber da palavra de Deus. Nós vivemos num mundo que já a comunhão diária já vai ficando esquecida. Nós vivemos num mundo em que nós estamos trancados no quarto e não oramos a Deus, não pedimos o Espírito Santo de Deus, porque parece que nós estamos surdos, parece que nós estamos cegos. Eu não estou vendo o que está acontecendo no meu meio familiar, eu não estou vendo o que está acontecendo na minha escola, aonde os meus amigos estão perdendo cada vez mais, aonde as pessoas estão se entregando à lascívia, se entregando à prostituição, se entregando às drogas cada vez mais, e o mundo insiste em aplaudir as coisas erradas. E infelizmente nós temos muitas pessoas seguindo passos de pessoas que estão indo à beira do abismo, porque é muito bom, irmão, ouvir uma pregação que mexe com o meu ego. É muito bom ouvir uma pregação que fala que eu sou amado.
mas melhor ainda é escutar uma pregação que fala: se vocês não se converterem, nós seremos lançados no fogo do inferno. Porque essa pregação é que salva a cura. Não porque Deus não te ama, não porque Deus nos condena, mas somos nós. Porque hoje a graça de Deus está sobre nós, a misericórdia de Deus está sobre nós, mas nós nos esquivamos dela totalmente todos os dias. Quando eu pego Isaías, nós começamos a ler Isaías, nós vemos Deus falar assim: olha, traz meus filhos de longe, e minhas filhas do confins da terra, todos aqueles que trazem meu nome, e que criei para a minha glória. Traz os meus filhos, não importa a longura que eles estão, tragam as minhas filhas, não importa o abismo que eles estão, porque eles carregam o meu nome e há no céu para eles. Há uma glória celestial destinada a cada um deles. É Deus que nos fala isso. Deus, meu irmão, Ele não está preocupado se você é inteligente ou não. Deus não está preocupado como você levou sua vida até aqui hoje. Deus não está preocupado como você levou sua vida, se é no pecado, se é no mundo, se é no meio de droga. A preocupação de Deus hoje é como você vai sair daqui depois desse luau. Se você vai sair como surdo, se você vai sair como cego, ou se você vai sair jovem, louco por Cristo. O jovem doido, alucinado por Cristo. Porque Deus, Ele não procura pessoas, multidões. Deus, Ele só precisa de um ou dois. Para quê? Para incendiar o mundo. Porque Deus, se Deus achar um jovem, ou uma menina, ou 2, 3 rapazes, que tenha coragem de falar: Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais o pecado, meu irmão, nada vai segurar o medo que você vive. Se Deus olhar para você e você falar com Deus: Senhor, eu quero levar o teu amor adiante, meu irmão, nada te para. Mas só que nós somos apegados em números, em multidões. Nós somos apegados em grupos que estão cheios, meu irmão. A quantidade não importa. O que importa é a qualidade de quem está ali. O que adianta ter esse salão cheio, lotado, não caber de gente, mas se só um se converter? Para Deus adianta muita coisa, porque uma alma para Deus vale muito. Mas só que Deus está procurando jovens que têm coragem, jovens fortes, guerreiros, que têm a coragem de Isaías, de chegar no seu contexto atual e falar: olha, o que vocês vivem é idolatria, olha, eu tenho um amor para te dar, um amor que Deus me deu e eu vou passar para você. Ou seja, é um amor, meu irmão, que não existe nesse mundo, é um amor absurdo, um amor sem limite, é o amor de Deus, é o amor de Deus por nós. Quando nós pegamos o contexto de Isaías, o povo ouve os oráculos, o povo ouve as profecias, o povo vê a manifestação de Deus acontecer no meio deles, o povo vê o que Isaías está pregando a verdade, o povo já sentiu o amor de Deus outrora, mas só que o povo insiste em continuar longe de Deus, e Deus sempre esteve de braços abertos para o povo. Quando nós observamos o povo no deserto, esse mesmo povo está lá no deserto, eles não plantam, eles não trabalham, mas Deus cuidou do seu povo. A palavra fala que as sandálias deles não rasgavam nem acabavam, as roupas não se desgastavam. A palavra fala que Deus enviava o maná toda manhã para que eles pudessem comer, o pão descido do céu toda manhã. A palavra fala que Deus enviava codornizas toda manhã, todo dia carne para alimentar o povo. E mesmo o povo olhava para Moisés e falava: ah, Moisés, que saudade da cebola do Egito, olha que miséria. É a mesma coisa que Deus nos tira lá do poço, lá da lavagem, e tirando da lavagem, e Deus nos constrói, Deus nos dá uma nova identidade. Aí eu chego diante de onde Deus me colocou e falo: ah, que saudade das drogas, ah, que saudade das prostituição. É a mesma coisa. Hoje a palavra hoje, mesmo ela tendo um pouco do tom exortativo, mas a palavra hoje era para que vocês se decidam pelo amor de Deus, não pelo amor dos homens e das mulheres, não pelo amor do próximo, mas pelo amor de Deus.
Porque aquele que experimenta o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, a depressão vai embora, a carência vai embora, a ansiedade vai embora, os vícios vão embora, porque aquele jovem experimentou o amor verdadeiro, o amor que seu amigo não te dá, o amor que seu namorado não te dá, sua namorada não te dá, até mesmo seus pais não te dão. Deus, Ele dá esse amor para vocês. Quando eu olho neste contexto, eu olho o povo de Israel como uma pedra que está tentando ser lapidada. Aí eu lembro da época que eu trabalhava com topografia, nós viajávamos muito, e ali nós trabalhávamos no meio de um garimpo, aonde os pessoal cavavam buracos e buracos para quê? Para caçar uma pedra, e aquela pedra tem um cristal dentro dela, lá no norte de Minas. Então aquele povo, eles davam tudo, e quando eles cavavam, eles achavam uma pedrinha, e olhando aquela pedra por fora, ninguém dava nada, porque é uma escória, é uma pedra feia, é uma pedra quadrada, não é retangular, não é redonda, é meio bicuda, é feia. Mas quando eles pegavam aquela pedra, eles guardavam no bolso e enchiam aquele saco daquelas pedras, porque aquele homem sabia o valor que ela tinha. Quando eles olhavam aquela pedra, eles levavam para casa, eles ficavam mais de 7 dias sentados, lapidando ela com martelo, com coisas pontiagudas, quebrando, lapidando. É uma pedra dura, meu irmão, mas ele está dando forma para aquela pedra. A pedra era desse tamanho, quando ele terminava de lapidar, ela terminava desse tamanhozinho, mas ela tinha valor. Aquilo para eles valia uma fortuna, um quilo. No nosso meio não tem, mas no norte de Minas tem. Então, olhando Deus com o povo de Israel, é a mesma coisa. É um povo com coração endurecido, é um povo com coração de pedra, mas Deus insiste em trabalhar naquele povo, porque Deus sabia o que aquele povo podia se tornar. Deus insiste em trabalhar com você, porque Ele sabe o valor que você tem. Deus insiste em trabalhar com vocês, porque Ele sabe que quando Ele pegar você, lapidar você, te bater, Ele vai te doer, meu irmão, vai doer, mas Ele sabe o valor que você tem. Então aqueles homens pegavam aquelas pedras, elas ficavam meio pontudas, ficavam bonitas depois, elas valiam rios de dinheiro. Você olhava assim, você não dava nada, olhava ela, você chutava ela, não vale nada, porque nós não sabíamos o valor dela, mas aquele homem sabia. O Criador sabe o nosso valor. O Criador, hoje a sociedade olha para vocês, talvez olha para você que é um maconheiro, ou já fez bagunça, ou já bebeu demais, já fez arruaça demais, e as pessoas te olham como qualquer pessoa, mas Deus te olhando, Ele fala: esse aí vai ser dos teus, essa aí vai ser das minhas, eu vou lapidar. E quando nós aceitamos Deus nos lapidar, meu irmão, Ele vai curar, e cura dói, cura machuca, libertação dói. Porque é a mesma coisa do homem que bate na pedra, lapidando, batendo, e aqueles homens chegavam a suar porque a pedra é dura, mas eles insistiam naquela pedra, e Deus da mesma forma insiste com nós, para nos curar, e quando Ele nos cura nós choramos, porque dói, machuca. Eu me lembro de 6 anos atrás, janeiro de 15 de janeiro, um sábado à noite, entrei num grupo de jovens, essa pedra desse tamanho, ninguém dava nada. E quando eu entrei nesse grupo de jovens, eles estavam sentados, 20 jovens mais ou menos, e entre esses 20 jovens tinha umas senhoras na frente, falando do Imaculado Coração de Maria. Eu sentei lá atrás, um jovem alcoólatra, prostituto, já tinha envolvido com prostituições, já tinha envolvido com tráfico, já tinha feito mal aos outros, já tinha enganado pessoas. Poucas semanas atrás tinha dado uma overdose, tanto cheirar cocaína e beber. E a minha esposa era acreditou. 10 anos nessa vida. 10 anos. Quem olhava não dava nada. É uma escória. É uma escória. Mas só que Deus, lá naquele encontro, Ele me olhou, me mirou. Sabe como eu tive um encontro com Deus, irmão? Rezando o texto. Rezando o texto. Não tinha louvor, não tinha luzes piscando, rezando o texto, e na oração do santo texto, com uma rosa na mão esquerda e um rosário na mão direita, eu falei: é isso que eu preciso. Eu senti o amor de Deus comigo e o amor da Virgem Maria comigo.
Ali Deus foi me quebrando, foi me lapidando, e vem me machucando, e vem me trucidando. E eu tenho que falar desde o início, Senhor, porque Deus sabe o nosso valor. Eu não sei o que você cometeu até hoje. Eu não sei se você é um jovem que é influenciado pela pornografia. Eu não sei se você é uma menina que já foi influenciado por outros rapazes. Mas eu sei de um Deus que cura, liberta e salva. Mas Deus, Ele respeita o nosso espaço. Deus, Ele só liberta e cura e salva aqueles que querem. Porque naquele momento que eu senti algo, eu não reposei, não senti arrepio. Eu simplesmente falei, é isso. Eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, eu não bebo mais, não uso droga mais. Ela riu da minha cara porque eu já fiz várias promessas. Mas no domingo já estava lendo a Bíblia. 6 anos já. Não quero parar. Porque o buraco que Deus tirou essa pedra eu conheço. Porque o buraco que Deus foi me buscar eu conheço. E eu conhecendo, eu tenho que falar com vocês, irmão. Não existe vida lá fora. Não existe vida longe de Cristo. É ilusão. É ilusão, juventude. Querer viver longe de Deus. Talvez você fale, mas hoje eu não senti nada. Não é para sentir. Porque Deus já está te curando. O que vai determinar a sua mudança, irmão, é a sua atitude a partir de hoje, a sua decisão a partir de hoje. De querer lutar mesmo. Lutar com unhas e garras. Querer ser santo. Querer ser uma pessoa que tem capacidade de ajudar outras pessoas. Não seja uma pedra qualquer. De pedras qualquer o mundo está cheio. Talvez você olhe para um amigo seu que nas baladas ele está feliz. Mas eu te garanto que quando ele chega em casa ele tranca o quarto e chora. Talvez você conheça uma menina que está rodeada de rapazes e está feliz. Mas eu te garanto que ela tranca o banheiro e bota os pulsos de arrependimento. Não há vida lá fora. O povo de Israel vivia dessa maneira. E o que Deus fazia? Deus tirava a mão. O povo era lapidado. Lá no exílio babilônico. As esposas eram separadas dos maridos. Algumas eram estrupadas. Os filhos eram separados para servir o exército do rei Nabucodonosor. E os homens sofriam trabalhando de graça. Mas quando eles sofriam, eles reconheciam o amor de Deus por eles. A ponto de um dia lá em Ezequiel, e o Salmo 136 vai falar que eles estão à beira do rio Cobar. Eles penduravam suas harpas nos salgueiros daquela terra. Outrora eram harpas que adoravam a Deus, que amavam a Deus, louvores e salmos entoados para Deus. Mas naquele momento era o tempo de escravidão. Porque eles souberam que o que fizeram eles ir ser escravos foram as escolhas próprias deles. Tem um texto que eu queria ler para vocês. Fala para quem está do lado, presta atenção. Não, fala, presta atenção. A pedra e o cascalho. Todo mundo conhece o cascalho? Todo mundo sabe o que é cascalho? Serve para nós, né? Cascalho. Se bater, ele se espedaça por completo. Ele não aguenta a lapidação. Quando alguém pega nele, se machuca. O cascalho é aquela pedra que se você pegar de qualquer jeito, você se corta. O cascalho não serve para nada, a não ser para ficar em meio às pedras. Simplesmente para fazer número. Ele é só mais um. Não tem consistência. Pessoas que não se deixam ser lapidadas por Deus são cascalhos. São pessoas machucadas que as pessoas chegam perto e elas machucam as pessoas. São pessoas endurecidas. São pessoas que não aguentam a lapidação de Deus. São pessoas que estão em meio a outras pedras fazendo números. Mas as pedras cristais é feia por fora, mas quando lapidada ali se encontra a sua beleza. Quem vê não dá nada, mas quem conhece sabe o teu valor. O homem escava o mais profundo usando ferramentas com precisão para alcançar uma só pedra. Para ele não importa o tamanho, mas o valor que ela possui. Ele perde seu tempo lapidando e com ferramentas pontiagudas para conseguir extrair o seu melhor. Quando ele termina, ele vê o quanto valeu a pena trabalhar nela, pois não é uma qualquer pedra, mas sim uma obra-prima feita pelas mãos do Criador.
Criador. Carlos de Maria. Uma obra feita das mãos do Criador. Deus trouxe vocês aqui hoje, não é por acaso. Deus trouxe vocês aqui hoje porque Ele tem um propósito na sua vida. Você não nasceu para simplesmente viver. Você não nasceu simplesmente para estudar, trabalhar, sonhar em ser um médico, um engenheiro. Não, mais alto que isso, você nasceu para ser santo. Você nasceu com um propósito maior, irmão. O que nós conseguimos na terra é consequência, mas Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um chamado para cada um. Porque todos vocês que estão aqui são valorizados por Deus. Mesmo vocês não querendo amar a Deus, mesmo vocês traindo a confiança de Deus, mesmo vocês largando Deus por causa do mundo, mesmo vocês não querendo conversar com Deus na palavra para assistir séries, mesmo vocês perdendo seu tempo no celular, mesmo vocês, menina, sensualizando seus corpos no TikTok, Deus ama ainda você. Deus não se esqueceu de vocês, amém? Deus não se esqueceu, somos nós, é o nosso coração, é um coração empedernido, é um coração puro, é um coração que não quer mais saber de Deus, mas a palavra lá em Ezequiel vai falar que eu tirei o coração de pedra, me dar-te-ei o coração de carne. Meu irmão, volta a esperança com Deus, volta a orar, volta a jejuar, porque o processo de lapidação entra nesses meios. Olha para você ver, o catecismo ensina que nós somos salvos por causa da crucificação de Cristo, mas para conseguir a eternidade teremos que ser santos. Ou seja, a graça de Deus nos alcançou através do Calvário. Então Deus salvou a humanidade. Deus salvando a humanidade, agora Ele requer algo de nós, que é o que? A santificação. E a santificação entra por esse processo. Que é quando Deus vai te lapidar, você tem que entrar com oração, jejum. Você tem que entrar com sacrifício. Como assim sacrifício? Sacrificar algo que te tira de Deus. E aqui eu quero falar para vocês que tem coisas que nem são pecados, mas Deus também vai pedir vocês. E nem são pecados. Porque Deus, Ele quer vocês um todo. Deus, Ele nos chama a nos configurar a Ele. Deus, Ele nos chama a nos configurar as suas virtudes, as virtudes da Virgem Maria. Meu irmão, se você hoje olhar o contexto da sua vida e falar assim, olha, é impossível mudar de vida, eu te apresento, meu irmão, a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, uma mulher que está no céu intercedendo por nós, rainha, a nova arca da aliança. Olha para você ver como que Deus é bom. Na época do exílio, Deus enviava profetas. Na época da escravidão, Deus enviou Moisés. Na época dos juízes, Deus enviou juízes e juízas. Mas no tempo da graça, Deus envia a sua mãe para estar conosco, dia e noite. No tempo da graça que nós vivemos hoje, Deus enviou a Virgem Maria, irmão, para nos ajudar a ser lapidado por Ele. E aqui eu quero falar com vocês que a Virgem Maria, ela é essa forma. Porque quando o escultor vai trabalhar numa madeira, numa pedra, ele demora dias a esculpir aquela pedra ou madeira. Mas quando você coloca o gesso ou aquela coisa dentro da forma, ela sai completa, mais rápido. Ela sai perfeita, mais rápido. E essa forma se chama Virgem Maria. Essa forma é a Virgem Santíssima, que hoje anda com um martelo nas mãos para lapidar cada um de nós. E ela vem acompanhada com o Espírito Santo, porque ela é esposa do Espírito Santo. E ela te convida, irmão, a amar a Jesus Cristo. Ela te convida, irmã, a amar a Jesus Cristo. Talvez você me fale, mas eu não mereço, ninguém merece. Quem merece o amor de Deus? Mas Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos amar. E eu peço a vocês mesmos, aproveite o amor de Deus, o amor que Ele tem por cada um de nós, porque Deus, Ele nos ama,
Mas só que se nós virarmos as costas para Ele, irmão, as consequências vêm. Porque não tem como você ficar em cima do mundo, como a música dizia. Ou eu fico com Deus, ou eu fico com o mundo. Se você ficar na igreja com o mundo, você é do mundo da mesma forma. Se você ficar com a conduta que o mundo te ensina, mas comungando o corpo e sangue de Cristo, você está comungando a sua condenação. Você é do mundo da mesma forma. Mas se você ficar na igreja, com os pés firmados com Cristo, e olhando o mundo da forma que está, e você falar assim: Senhor, eu vou ser luz lá na minha escola, eu vou ser luz lá naquela rua, eu quero levar, Senhor, o teu amor para aqueles jovens que ainda não te conhecem. Aí sim, lutem, irmão, pela santidade, lutem para ser santo, lutem de verdade. Vamos parar de vitimizar. Porque eu caí, eu não aguento mais. Se confessa, eu caí, se confessa. Mas se eu caí, se confessa. A igreja nos deu a confissão para isso mesmo. Mas também luta. Tenta viver de forma moderada. Tenta ser uma pessoa santa. Não viva como o povo de Israel viveu durante o tempo. Um dia ama a Deus, outro dia ama o mundo, outro dia idolatra os deuses. Não viva. Porque Deus, Ele nos ama. Mas se Deus tirar a mão de nós, irmão, não sobra nada de nós. Todo dia eu penso em voltar para trás. Todo dia eu sinto a vontade de usar droga, a vontade de voltar para a prostituição, de beber. Mas eu escolhi não beber. E você talvez fale comigo: mas beber um pouquinho não é pecado. Mas eu escolhi não beber. A escolha. Você tem que saber identificar o que está te levando ao pecado. E saber o que está te levando ao pecado, meu irmão, você tem que abrir mão. Se você ficar conversando com o pecado, dialogando com o pecado, aquele pecadinho de estimação, ele vai te levar para longe de Deus. E Deus não escolheu você para ficar no chão. Deus tem um propósito para cada um de vocês, amém? Vamos ficar de pé para a gente rezar. Neste momento, esqueça quem está do seu lado. Feche seus olhos por um instante. Se você não consegue fechar os olhos, abaixa a cabeça. E hoje é você e Deus. E eu te convido, irmão, a ser ousado. Um jovem ousado. Um jovem que não quer sair daqui sem experimentar o sobrenatural de Deus. Um jovem que não quer sair daqui sem experimentar o amor e o Espírito Santo de Deus. Então eu te convido, irmão, a ser ousado. Erga as suas mãos lá em cima, bem alto que você conseguir. Que neste momento, irmão, com as mãos erguidas, é você pedindo ao Pai socorro. É você falando com o Pai: eu não aguento mais. É você falando com Deus: Senhor, muitas vezes eu desprezei o teu amor. Senhor, muitas vezes eu desprezei o teu carinho por mim. Mas hoje estou aqui arrependido. Ore, irmão, neste momento. Ora da forma que você sabe orar. Porque senão você vai sair daqui da mesma forma. Não se permita, jovem. Saia daqui transformado, lapidado. Que neste momento Deus, Ele vai começar a lapidar a sua vida, a transformar a sua vida, para que você possa mostrar a glória de Deus lá fora. Para que você possa mostrar a glória de Deus lá fora. Irmão, deixa Deus sonhar os sonhos dele em você. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero viver os teus sonhos para mim. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. E nesse momento que você vai pedir para viver os sonhos dele, e com a mão erguida, fala com o Senhor: Senhor, me levanta. Me levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Me levanta, Senhor. Me socorre, Senhor. Para que eu possa conseguir viver o que o Senhor tem para mim. Vai orando, irmão. Escuta o que o Senhor está falando para você. Te levanta, filho querido, você é querido por Deus. Filho querido, restituirei suas forças. E te atrairei.
Permita agora que o Senhor pegue na sua mão e te conduza para a vida. O Senhor não tem para nós um plano de tristeza, como eu já estava dizendo no início desse luau, mas o Senhor tem um plano de felicidade. E quando o Carlos fala que nós vamos renunciar, e vai doer mesmo, nós vamos renunciar mesmo, mas você tem que lembrar que Deus, Ele tem uma recompensa para você, para cada renúncia, para cada dor. O Senhor recompensa, não porque Ele faz uma barganha, mas porque Ele te ama. Então agora esteja disposto a deixar a sua vida velha, a deixar os palavrões que você fala, a deixar aquela página da internet que você sabe que ali você vai se encontrar com o pecado. Conversas sensuais. Quantos homens, quantos jovens aqui já jogaram indiretas provocativas sexuais contra as moças? Isso é ferir o mandamento de Deus, o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Peça ao Senhor, jovem, que venha restituir os seus pensamentos, que sejam pensamentos de Cristo, pensamento de desejo. Vem, Senhor, peça ao Senhor para te fazer um homem novo. Não preocupe com a irmã, ela está tendo encontro com Deus. É Deus se manifestando no nosso meio. Não preocupe, ela está bem. E não se permita também distrair, não distraia, porque esse é o momento que você tem com Deus. Deus, Ele pode se manifestar no nosso meio, gente, como Ele quiser. E quem está com o coração aberto vai sentir a Deus. Agora, quem está com o coração fechado não vai sentir. E aí, você se abre ao Espírito? Você se abre a esse Deus? Eu convido você a estender os seus braços e falar assim: Senhor, eis-me aqui, eis o meu coração. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Às vezes você não reconhece o seu valor. O Carlos falava tanto do cascalho, mas o Carlos também falou daquela pedra bruta, daquele diamante que por fora era feio, era informe. Ninguém dava o valor devido a ele, mas só aquele garimpeiro, só o divino garimpeiro é capaz de dar a você o seu valor. Por isso o Senhor está pedindo para você nessa noite. Na verdade, o Senhor está desafiando muitos jovens aqui nessa noite a largar a pornografia, a largar uma vida de xingamentos. Você que é um jovem irado, tudo seu é por revidar, tudo seu é chutar, tudo seu é dar soco, tudo seu é gritar. O Senhor está te desafiando a largar essa vida de covardia. Porque quando você encontra alguém que te peita, você não xinga, você não bate. Então para de ser covarde com o seu pai, com a sua mãe, porque eles não vão fazer nada contra você. Para de ser covarde. O Senhor nessa noite está falando: jovem, deixa de ser um jovem covarde. Deixa essa rebeldia de lado. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus restituir as suas vestes. Você que está revestido
foi adquirida. A morte foi adquirida no jardim do Éden através de um fruto. Foi devolvida através do madeiro, através do fruto da Virgem Maria. Olha agora para Jesus, o bendito fruto. Olha para o Senhor e deposita nele todos os seus fardos, todos os seus pesos, porque a promessa dele, de aqueles que colocarem sobre ele os fardos pesados, ele iria nos aliviar. E é só isso que o Senhor quer nessa noite, é aliviar os seus fardos, é te levantar, é restaurar as suas vestes, é te fazer amado, é te fazer querido. Por isso, Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque pela vossa santa cruz, tu nos redimiste, Senhor. Para terminar, convido agora você a fixar os seus olhos em Jesus. Fixa os seus olhos em Jesus, fixa o seu olhar nele. E todas as vezes, jovem, que estiver difícil para você, você vai se lembrar dessa imagem. Você vai se lembrar desse Deus crucificado. Todas as vezes, moça, que você recebeu uma proposta indecente, lembra desse Jesus que não pediu esforço, não pediu nada. Ele não pediu nada, ele deu até a última gota de seu sangue por você. Todas as vezes que estiver difícil, todas as vezes que parecer impossível, todas as vezes que a ira tentar te dominar, todas as vezes que você estiver tentado a voltar para a prostituição, para a droga, para a rebeldia, lembre que tem um Deus que deu tudo por você. Restituirei. Estivemos reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu deixo a palavra com a coordenação aqui do grupo. Cadê os coordenadores?